Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este curso internacional CLAD, Gobernanza de Datos e Innovaciones Digitales en los Gobiernos. En esta oportunidad nos acompaña el docente Fernando Filgueiras. Él es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Goiás, profesor del programa de doctorado en políticas públicas de la Escuela Nacional de Administración Pública de Brasil. También es profesor afiliado al Ostrom Workshop on Political Theory and Policy Analysis del Indiana University, investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, investigador del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología, Calidad Gubernamental, y además con un doctorado en Ciencias Políticas del Instituto Universitario de Pesquisas de Río de Janeiro. Bueno, profesor, bienvenido a esta oportunidad en el curso de CLAD. La palabra es suya. Muchas gracias, Raquel. Em primeiro lugar, me gusta muito estar aqui para trabalhar com vocês a perspectiva de governança de dados e com especial enfoque em la importância de governança de dados para a inovação em serviços públicos e políticas públicas implementados por diferentes estados e Iberoamérica. Creio que isto é uma oportunidade muito interessante para mim. Eu sou brasileiro, professor de Universidade Federal de Goiás, em centro de Brasil, e para mim será eu tenho uma grande expectativa para este curso e como nós vamos desenvolver diferentes perspectivas acerca da governança de dados. De antemano, me gusta esclarecer alguns pontos acerca do curso e algumas dúvidas que eventualmente podem surgir acerca de como vamos desempenhar este curso ao longo das próximas semanas. Bom, bueno, me gusta fazer uma apresentação, um esclarecimento primeiro acerca do curso, para que nós estejamos na mesma página, para que possamos, portanto, fazer a melhor experiência possível com este curso e proponer algumas ações muito interessantes para o desenvolvimento da governança de dados em países de Iberoamérica. Então, espero que estejam assistindo minha página. Este é um curso que tem uma preocupação com o processo de transformação digital, com a perspectiva de uma governança digital em Iberoamérica e a importância dos dados para que possamos implementar um amplo espectro de políticas e serviços por meios digitais. Então, como pensei este curso? Pensei este curso tentando pegar diferentes aspectos da governança de dados, não só os aspectos conceptuais e a importância da governança de dados para a inovação, mas creio que uma perspectiva do que vem sendo discutido, do que vem sendo debatido acerca da governança de dados em diferentes organismos internacionais
e como a governança de dados é importante para a automatização, a construção de soluções basadas em inteligência artificial. O curso, portanto, estará dividido em 4 grandes módulos. Hoje, nós vamos trabalhar na introdução à governança de dados, falar acerca de los dilemas de dados, a importância da governança de dados para a transformação digital e aspectos generais como o conceito de dados, a governança do dado, a interoperabilidade, a proteção de dados, a privacidade como elementos importantes desta discussão. E aspectos que dizem respeito à gestão e uma perspectiva que hoje nós vamos trabalhar acá, que é a perspectiva de Banco Mundial para os dados e a governança de dados. E no próximo módulo, ou na próxima semana, nós trabalharemos a ideia de infraestruturas públicas de dados. Vamos trabalhar o que é a infraestrutura pública de dados, o que são Big and Open Linked Data, ou seja, dados que são trabalhados com coleta intensiva em la internet, e como isto é importante para o desenvolvimento de diferentes elementos da governança de dados, e a perspectiva de G20 acerca das infraestruturas públicas digitais em lo mundo, e como isto é uma discussão importante para que possamos fazer um processo seguro, confiável, interoperável e legítimo de transformação digital dos diferentes governos. E na terceira semana, nós trabalharemos os modelos institucionais e organizacionais da governança de dados. Vamos trabalhar diferentes perspectivas e diferentes modos de organizar a governança de dados em diferentes experiências, incluso os setores público e privado, e como isto é importante para que nós possamos desenvolver uma perspectiva de governança de dados que seja segura, confiável e legítima para os cidadãos. E o último módulo, ou a quarta semana, nós trabalharemos os recursos de dados para o desenvolvimento de inteligência artificial. Então, nós trabalharemos a ideia de como a governança de dados é importante para o desenvolvimento de diferentes tecnologias digitais e com particular atenção em la inteligência artificial. Nós trabalharemos a ideia de como a automatização, o desenvolvimento de capacidades analíticas e simulacionais em políticas públicas e serviços públicos dependem fortemente deste recurso que nós trabalharemos ao longo destas semanas em lo curso. E nós teremos uma perspectiva de avaliação do curso talvez um pouco diferente. Minha expectativa é que nós possamos iniciar um debate em los diferentes países de Iberoamérica acerca de los modelos de governança de dados que nós estamos implementando em diferentes experiências, em diferentes perspectivas que permita avançar a transformação digital em Latinoamérica e Iberoamérica. Então, minha expectativa com o curso é que nós possamos fazer um trabalho final em que poderíamos reunir o debate acerca de diferentes experiências dos países de Latinoamérica e Iberoamérica acerca do desenvolvimento digital, acerca da transformação digital e acerca da importância da governança de dados neste contexto. Então, minha expectativa é que nós possamos fazer, a partir deste curso, não apenas iniciar um conjunto de classes que permita nós debater a importância da governança de dados, mas, para além das classes, para além das perspectivas, iniciar um projeto de debate, um projeto de troca de experiências, de benchmarking, de bench learning, que nós possamos fazer
acerca da governança de dados em diferentes países, tomando o CLAD como um núcleo destes debates e o CLAD como um nó deste debate acerca de governança de dados em los países de América Latina. Então, minha perspectiva para o trabalho final do curso é que nós possamos fazer um debate acerca de diferentes experiências de governança de dados em los países de Iberoamérica. Então, minha perspectiva é que o trabalho final da disciplina, o trabalho final da classe, é que nós possamos fazer um conjunto de papers, um conjunto de relatórios, um conjunto de reportes, a partir dos quais nós possamos debater diferentes experiências de governança de dados para a transformação digital. Então, minha expectativa acerca disto é que nós possamos fazer, como trabalho final da disciplina, das classes, uma avaliação final em que nós possamos produzir, mediante papers, que reportem a experiência de governança de dados em países ibero-americanos, entregues ao final do curso. Os papers escritos em espanhol ou português deverão ser individuais, com um máximo de 15 páginas, digitadas em Times New Roman, tamanho 12, espaço 1.5. Os trabalhos eles devem abordar principalmente com base em las classes e com base na teoria, com base nas diferentes perspectivas de governança de dados, deve reportar a experiência nacional ou internacional da governança de dados em o setor público, visando, sobretudo, o desenvolvimento e a transformação digital. Os 15 melhores trabalhos serão publicados em uma coleção organizada por mim, acerca de los trabalhos e publicada por Euclad na forma de livro. Nós estamos trabalhando agora com a perspectiva dos 15 melhores, mas creio que isto pode avançar e termos espaço para mais papers publicados nesta coletânea, que vai ser organizada por mim, acerca das diferentes experiências de governança de dados em países de América Latina e de Iberoamérica. Então, creio que o curso, como um todo, pretende trazer uma experiência diferente para vocês, com uma perspectiva de avaliação que possa brindar a todos nós diferentes perspectivas, diferentes benchmarks, diferentes benchlearnings acerca da experiência de governança de dados em los diferentes países de Iberoamérica. E, quem sabe, dependendo do desempenho e da performance em lo curso, que nós possamos iniciar uma rede de debate acerca deste importante tópico da transformação digital e com uma perspectiva de América Latina. Então, creio que este é um desafio que consigo colocar para nós, incluso a mim, para nós neste curso, e que possamos generar um produto final bastante interessante, bastante inovador acerca destas experiências de governança de dados em América Latina. Então, esta é a perspectiva de curso que eu quero trabalhar com vocês ao longo das próximas semanas. Este resumo, estas definições do curso estão colocadas no programa do curso, na plataforma digital de CLAD. E qualquer dúvida, por favor, me procurem e nós podemos debater qualquer ponto do curso ao longo
destas próximas semanas. Um disclaimer importante acerca do curso. Eu sou brasileiro, então eu sou nativo em falar português, que é uma linguagem oficial de CLAD. Pero me coloquei o desafio de fazer este curso em espanhol para que possa ser mais inclusivo possível com todos os membros dos países da América Latina. Então, é claro que vou cometer muitos erros, vou cometer algumas gafes, e, por favor, não deixe de me interromper ou, ou de colocar alguma dificuldade que esteja tendo, caso ela exista. Então, por favor, não deixe de me interromper por conta disso. Lo estás haciendo muy bien, Fernando. Sigue adelante. Perfeito. É muito importante para mim e creio que é uma experiência, um desafio personal meu que tenho para lecionar este curso em espanhol. Espero ser bem sucedido nisto e me interrompam caso haja qualquer necessidade acerca disto, e prometo que vou melhorando a cada classe ao longo das próximas semanas. Bueno, vamos iniciar, portanto, os debates acerca da governança de dados, e vou, na última meia hora, vou deixar para que nós possamos debater o conteúdo que será apresentado hoje. Para esta classe de hoje, eu quero trabalhar na perspectiva mais conceitual da governança de dados e na perspectiva do Banco Mundial acerca deste tópico. Então, é uma questão recente, importante, e que nós podemos ir debatendo ao longo da nossa experiência. Bom, como uma introdução geral à governança de dados e com especial enfoque em o setor público, isto é, o objetivo geral do curso, me gusta fazer uma introdução acerca de los conceitos e acerca de alguns problemas iniciais que nós devemos debater ao longo de todas as classes. Certo? E por quê? Portanto, tentar justificar por que a governança de dados é um tópico emergente, muito importante para o desenvolvimento da administração pública. Este é o objetivo geral desta classe. E nós devemos falar inicialmente, antes de entrar no tópico da governança de dados, nós devemos falar acerca do processo de transformação digital. E transformação digital não é propriamente um assunto muito novo ou emergente. É algo que já vem sendo construído em diferentes experiências por diferentes países ao longo de um bom tempo. E isto tem implicado um conjunto de transformações, um conjunto de câmbios sociotécnicos muito importantes na estrutura de governo. E primeira coisa que me gusta falar com vocês é acerca desta ideia de mudança, de câmbio sociotécnico. Mudança é a palavra em português para câmbio, perdão. Então, o câmbio sociotécnico, ele tem uma perspectiva muito interessante. Primeiro, todo câmbio sociotécnico é feito com uma tecnologia emergente. Então, os sistemas computacionais que vieram sendo desenvolvidos desde a década de 1960, 1950, 1960, proporcionou uma série de transformações, uma série de cambios
em la estrutura de funcionamento de la sociedade. Então, nós temos que pensar os cambios sociotécnicos como um cambio não apenas pela disponibilidade de novas tecnologias ou a disponibilidade de sistemas computacionais. Nós devemos refletir acerca do cambio sociotécnico em la forma como a tecnologia transforma as estruturas sociais mais amplas e a forma como estes sistemas sociotécnicos transformam nossa estrutura de reflexão, pensamento e comportamento em la sociedade. Então, cambios sociotécnicos, eles são muito mais amplos do que nós falarmos apenas acerca da disponibilidade de uma nova tecnologia. Isto significa pensarmos como que se transforma, como que se muda, como que se cambia as estruturas sociais mais amplas e como se cambia a estrutura de comportamento social pelas diferentes pessoas. A transformação digital, por lo tanto, significa uma mudança muito profunda na estrutura do Estado. Significa uma mudança muito profunda na estrutura de funcionamento da administração pública. Me gusta refletir acerca da transformação digital como uma espécie de reforma de Estado que é muito particular, porque ela é uma reforma que tem uma intencionalidade, que tem um propósito, que tem uma perspectiva de cambio social e cambios profundos na estrutura do Estado. Então, é uma perspectiva de mudar o funcionamento das administrações públicas por meio de sistemas computacionais. Pero é uma perspectiva de reforma, é uma perspectiva de cambio das estruturas de Estado que é silenciosa e, em muitos aspectos, não se debate a transformação digital como uma perspectiva de reforma da estrutura do Estado e da estrutura da administração pública. É uma perspectiva de reforma que é muito silenciosa, que implica em mudanças estruturais muito profundas e que, portanto, tem implicações diversas sobre como a administração pública há de funcionar para os cidadãos, como a administração pública implementa serviços públicos, como a administração pública implementa políticas públicas. E todos estes cambios sociotécnicos são impulsados por uma perspectiva de governança algorítmica. Ou seja, uma perspectiva de governança, ou seja, como o Estado há de governar a sociedade, como o Estado há de definir um conjunto de instituições muito importante que vão desenhar e determinar o desenvolvimento e determinar a perspectiva de desenvolvimento que se pretende alcançar por meio de sistemas que são sistemas algorítmicos. A governança algorítmica inclui um conjunto muito complexo de novas tecnologias emergentes, tecnologias digitais emergentes, tais como a inteligência artificial, blockchain, por exemplo, em diferentes perspectivas de registros públicos, ou mesmo em diferentes perspectivas de negócios e gestão das finanças públicas, por meio de blockchain, ou o uso de internet das coisas para a perspectiva de governança de cidades inteligentes, ou seja, a perspectiva de mudar as políticas urbanas por meio destas tecnologias computacionais, ou mesmo a perspectiva de plataformização de governos, serviços públicos que são agora prestados por meio de plataformas.
Em todas essas perspectivas, nós temos os algoritmos como o instrumento de mudança. E neste contexto, que, por exemplo, os professores Patrick Dunleavy e Helen Margetts vão falar que, a partir do século XXI, nós estamos inaugurando uma era da governança digital. E essa governança digital se constitui por meio de três fatores, que são três fatores muito importantes para nossos objetivos. A digitalização, ou seja, cambios com efeitos autônomos sustenidos em sistemas sociotécnicos e isomorfismo tecnológico com organizações privadas e da sociedade civil. O que isto significa? Por exemplo, é muito comum agora o debate acerca da transformação digital, que se constitua plataformas de serviços públicos que redesenham os diferentes serviços prestados pela administração pública em uma única estrutura, que é uma estrutura intermediária que vai conectar as necessidades dos cidadãos e das pessoas jurídicas e o Estado. Então, as plataformas elas funcionam como um meio de integração dos serviços públicos. E esta é uma experiência que se iniciou, sobretudo, em los serviços privados, na estrutura das organizações privadas. Como, por exemplo, as grandes plataformas de comunicação, como as mídias sociais, por exemplo, ou como as grandes plataformas de prestação de serviços ou de comércio, por exemplo. Então, a perspectiva é que se constitua um único repositório de serviços que, por lo tanto, proporcionam a digitalização crescente, em que nós podemos implementar diferentes serviços públicos de uma forma muito mais facilitada para os cidadãos e que isto possibilite, por lo tanto, que os cidadãos tenham pleno acesso aos diferentes serviços públicos, tendo em vista os meios digitais e as plataformas de serviços. Há diferentes perspectivas em América Latina acerca das plataformas, como, por exemplo, uma que eu conheço muito mais, que é a plataforma gov.br, que é uma única plataforma que presta todos os serviços da administração pública federal. E na mesma estrutura da plataforma gov.br de Brasil, os estados e províncias implementando suas plataformas na mesma estrutura da plataforma federal. Então, vocês veem aqui, a digitalização significa a prestação de serviços por meios digitais. E isto proporciona, segundo a professora Helen Margetts e o professor Patrick Dunleavy, da administração pública, é muito prejudicial. Agora, com as tecnologias digitais, nós mudamos a perspectiva de reforma. Não é mais a nova gestão pública, mas agora o que se habla é não pela competição entre as diferentes agências, mas, ao contrário, a integração de todas as unidades administrativas em uma mesma estrutura. Então, isto visa uma facilitação para os cidadãos, que não têm que ir de agência a agência para ter um serviço público prestado. Agora, o que se habla é acerca da integração vertical, com cambios internos em Estado, com integração de estruturas internas, com a complexa integração de todas as agências da administração. Isso proporciona uma nova perspectiva acerca da administração. Nós não vamos fazer uma mirada de agência em agência para compreender a administração pública. Muito contrário, nós temos agora, a partir da ideia de digitalização e integração vertical, uma perspectiva de um holismo horizontal, um holismo que permita mirar
a administração pública como uma unidade e que nesta unidade se estabelecem relações complexas entre o Estado e a sociedade por meio de los serviços públicos e das políticas públicas. Então, a perspectiva de uma governança algorítmica proporciona cambios profundos na estrutura do Estado. É que nós estávamos falando acerca das mudanças, de los cambios sociotécnicos. Ou seja, a perspectiva de cambio sociotécnico da administração pública com a introdução de sistemas computacionais complexos é uma perspectiva de reforma do Estado com cambios profundos no modo de funcionamento da administração pública. Por lo tanto, com a transformação digital, nós estamos falando de um processo de governança digital que muda a estrutura, as competências, promove a integração e uma perspectiva de holismo horizontal, basado nas relações entre Estado e sociedade, com principal enfoque em la perspectiva de los cidadãos. Então, a era de governança digital, ela tem três premissas que são muito importantes para que nós possamos entender os cambios sociotécnicos do Estado. O primeiro deles é que, agora, nesta perspectiva de governança algorítmica, nós necessitamos de regimes intensivos de informação entre o Estado e a sociedade civil. Ou seja, a perspectiva de governos, de administrações públicas pensadas como plataformas, de serviços públicos que são integrados em uma única estrutura, em políticas públicas que utilizam informações e dados para pensar no processo de formulação e implementação de políticas, depende de regimes muito intensivos de informação. Isto significa que o Estado deve recopilar muitos dados para que estes regimes de informação possam funcionar. E isto é o que favorece, por exemplo, a discussão acerca da reinvenção. Me gusta falar assim, da reinvenção da inteligência artificial. Um uso intensivo da robótica com a perspectiva de automatização de serviços públicos, uma perspectiva de automatização do atendimento público, por exemplo, utilizando diferentes chatbots para ser este atendimento público. Em todas essas possibilidades, nós necessitamos três coisas: regimes intensivos de informação que demandam muitos dados. Muitos dados de naturezas muito diferentes. Demandam um processo de automatização crescente e um uso intensivo de inteligência artificial. Por exemplo, nesta imagem que eu estou exponendo agora, é uma imagem de funcionamento de um sistema de reconhecimento facial. Ou seja, para que sistemas de reconhecimento faciais possam funcionar, necessitamos de dados que permitam, de dados pensados como imagens, que permitam a identificação de diferentes cidadãos no espaço público em diferentes situações. Em todas essas possibilidades, o governo digital depende de dados. Dados, portanto, este é um primeiro enfoque muito importante em um curso. Dados devem ser considerados recursos essenciais para o câmbio sociotécnico. Ou seja, não é possível falar de transformação digital efetiva, não é possível falar de cambios sociotécnicos, não é possível falar de um novo Estado, um Estado 4.0, que seja, sem que nós
pensemos dados como recursos essenciais para os cambios. Ou seja, nós necessitamos refletir acerca do que são os dados. Dados devem ser pensados como recursos, ok? Isto é, uma perspectiva importante e que são os dados que vão alimentar sistemas de inteligência artificial. São a partir dos dados que nós podemos pensar a automatização, são a partir dos dados que nós devemos pensar acerca da implementação de diferentes políticas públicas. Dados são, portanto, recursos organizacionais essenciais para os cambios sociotécnicos, são recursos essenciais para pensarmos as reformas do Estado por meio da transformação digital. Mas o que são dados, mais exatamente? Dados são representações sobre alguém ou algo que inclui diferentes formatos a partir dos quais se pode calcular. Dados, portanto, são objetos computáveis e dados representam um determinado elemento da realidade. Então, por exemplo, a imagem que vocês miram agora de mim aqui nesta tela, vocês podem reconhecer que eu sou Fernando Figueiras, que eu sou professor da Universidade Federal de Goiás e que agora estou dando este curso de governança de dados. Dados é uma forma de representar alguém ou alguma coisa com diferentes atributos acerca destas coisas e pessoas. Dados incluem diferentes objetos que podem ser computáveis, como números, imagens. Imagens se incluem tanto fotos como vídeos. Dados também são textos, são sonidos, como hablas, como música. Então, se habla agora acerca do uso de inteligência artificial, por exemplo, para a produção musical. Se nós pensarmos que músicas são hechas com notas musicais, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, e que músicas dependem de entonações, de uma combinação dessas notas para produzir um determinado tipo de sonido que seja agradável para nós como pessoas. Então, se nós pensarmos na música, por exemplo, certo? Em que as notas musicais são frequências, certo? Muito diferentes, tocadas por diferentes instrumentos, nós podemos codificar esta música, nós podemos codificar estes sonidos e transformar na música em uma estrutura de dados. É assim que nós conseguimos estabelecer uma computação que produza uma inteligência artificial que é capaz de aprender com diferentes e constituir vetores de aprendizados com diferentes músicas e produzir autonomamente uma música, tal como nós fazemos como pessoas. Quem já teve esta experiência de produzir uma música ou que eventualmente toca algum instrumento musical, sabe muito bem que as músicas são códigos de notas, são códigos de frequências. E isto é o objeto computável. Por quê? Porque nós podemos transformar essas frequências em um número que há de representar um determinado atributo de alguma coisa, no caso, uma música, e uma vez tendo este objeto computável, nós podemos chamar uma música de uma estrutura de dados. Imagens. Imagens são feitas por pixels. Então, minha aparência, minha cara nesta tela agora, pode ser pensada e desenhada a partir de diferentes pixels
e produz um número que vai representar, por exemplo, minha cara. Os dados, portanto, nos permitem construir diferentes representações sobre o mundo. Nós podemos transformar muitas coisas em dados. Nós podemos transformar números. Pensem, por exemplo, na gestão financeira do Estado. Ou podemos transformar imagens, como fotos, por exemplo, na área de segurança pública, há um conjunto de imagens de pessoas que eventualmente tenham cometido algum tipo de crime e que nós podemos constituir sistemas de reconhecimento facial que permita uma otimização da ação policial para percepcionar estas pessoas e fazê-las cumprir, por exemplo, penas, em alguns casos. Podemos transformar textos em dados. Cada palavra é uma codificação de letras, de representações, certo? Que nós reunimos para formar uma palavra. Agora, um conjunto muito complexo de palavras pode se transformar em objeto computável. Neste sentido, nós podemos transformar o mundo em dados. Em las áreas de engenharia, materiais são transformados em dados. E a combinação desses dados produz aí, por exemplo, na área de física e na área de engenharia, a composição de novos materiais. Ou a vida, em certa medida, pode se tornar um objeto computável. Pensem, por exemplo, como que há uma codificação de nossa estrutura genética como seres vivos. Esta codificação e esta combinação, esta edição de código da vida permite a criação de diferentes tecnologias na área de biotecnologia, por exemplo. Então, os dados se tornaram recursos muito essenciais para nossa estrutura de conhecimento e pela forma como vamos representar o mundo e intervir nele. Dados, portanto, se tornaram recursos essenciais para tudo que nós podemos refletir e pensar acerca da transformação digital. E isto implica uma série de novos dilemas que vão justificar a governança de dados. Como coloco nesta tabla, os dados são uma espada de doble filo. Por um lado, oferece um potencial gigantesco para generar valor, melhorando programas e políticas, impulsando economias, empoderando a cidadania, permitindo o avanço tecnológico, os cambios em la ciência aqui compreendida como toda a nossa estrutura de pensamento. Por outro lado, os dados, se são reflexionados como recursos essenciais para a transformação digital que não é cercana apenas do governo, mas também a transformação digital nas organizações privadas, na estrutura de mercado, na estrutura de comércio, em lo entretenimento. Pense que agora nós temos muitos sistemas de streamings e que transforma a perspectiva de películas em cinema ou que transforma na perspectiva de entretenimento. Dados estão presentes como recursos em diferentes searas da vida humana no século XXI. Nossa personalidade gradativamente tem se transformado em dados. As diferentes plataformas como Google, Amazon, as plataformas de mídias sociais, produzem um conjunto complexo de dados que permitem a crescente personalização. Ou seja, quando nós estamos usando no Google, por exemplo,
ou como nós estamos usando uma mídia social, como Instagram, ou Twitter, ou Facebook. Estes sistemas algorítmicos recopilam uma série de dados e que vão construindo uma perspectiva acerca de nossa personalidade. Ou seja, se proporciona uma crescente personalização e plataformas de serviços públicos têm pensado esta crescente personalização de cidadãos. Mas, por outro lado, a acumulação de dados pode levar a uma concentração de poder econômico. Plataformas como o Google, por exemplo, utilizam esses dados personais, este processo de personalização, ou seja, transformar as pessoas em uma estrutura de dados para, por exemplo, fazer diferentes atividades de propaganda personalizadas conforme seja capaz de entender nossas necessidades personais em um determinado momento, em um determinado tempo. Por lo tanto, a acumulação de dados nas manos de uma única pessoa pode significar uma enorme concentração de poder econômico e político e dar lugar que se utilize indevidamente, em prejuízo da mesma cidadania. Processo de vigilância crescente, um processo de invadir nossa privacidade em diferentes situações, ou mesmo utilizar esses dados para fins que não são propriamente fins públicos. Os dados, portanto, são um recurso que compõe uma infraestrutura totalmente nova em la estrutura de las sociedades. Friso mucho este punto. Os dados são um recurso que podem ser utilizados, que pode utilizar-se e reutilizar-se de forma reiterada para generar mais e mais valor. Pero tiene um problema. Quanto mais se reutilizam, maior é o risco de abuso de uso deste recurso. No periódico Newsweek, alguns anos atrás, estampou em sua capa pela revista a ideia que os dados são o novo petróleo do século XXI, o novo petróleo da sociedade. Por quê? Porque representa uma infraestrutura, um conjunto complexo de recursos que são essenciais em uma sociedade digital, em uma sociedade cada vez mais digitalizada, em uma sociedade cada vez mais compreendida a partir dos dados, uma sociedade cada vez mais pensada e estruturada a partir dos dados. Isto há de implicar, portanto, uma série de novos dilemas para os governos e a sociedade. Dilemas como, por exemplo, a fuga de dados públicos, como isto é um tema muito importante, porque tem implicações muito sérias para governos. Ou a reutilização de dados para fins distintos do interesse público. Dados de pessoas que, por exemplo, podem ser utilizados em diferentes situações de conflitos. Em um conflito na faixa de Gaza, agora, a guerra de Israel contra o Hamas, há um desarrollo digital que tem sido muito debatido e que tem generado um verdadeiro escândalo internacional, que é o sistema Lavender. Este sistema ele cria, ele utiliza intensivamente dados de cidadãos da região de Palestina e identifica eventuais alvos militares
que, com o uso de armamentos letais autônomos, ou seja, sistemas de inteligência artificial, que miram um determinado indivíduo, rotula este determinado indivíduo e o elimina por meio de uma arma. Ou seja, a reutilização de dados para fins distintos do interesse público é algo que vem se tornando muito recorrente em diferentes experiências internacionais. Tanto experiências muito, muito visíveis agora, por exemplo, do conflito de Palestina, como a reutilização de dados para fins distintos do interesse público, de dados públicos. Por exemplo, imagine, nós podemos sermos capazes de conseguir aceder a bases de dados acerca do consumo das pessoas, por exemplo. Como que isto teria implicações muito diversas para as pessoas. Isto se associa a questões de ciberseguridade, as questões dos sesgos de promoção da injustiça algorítmica, nós vamos falar disso daqui a pouco, a injustiça algorítmica que tem sido cada vez mais constante na crítica do processo de transformação digital. Como que serviços públicos produzem sesgos, por exemplo, e excluem pessoas com determinadas características. Pode ser um processo de injustiça algorítmica baseado, por exemplo, em exclusão de pessoas de origem africana, de pessoas pretas. Pode ser processos de injustiça algorítmica em que em serviços públicos, por exemplo, se excluem mulheres em comparação com homens, por exemplo, ou seja, a injustiça de gênero. Ou nós podemos falar em injustiças étnicas muito diferentes, o que representa um risco que deve ser considerado e que é muito importante na estrutura de um Estado que esteja levantando um processo de transformação digital. Isto implica, por lo tanto, em uma caída da confiança em los governos digitais, que passam a não ser, quando se há injustiça algorítmica, governos passam a ser não confiáveis, governos passam a ser excludentes, parciais, e que, portanto, não merecem a confiança da cidadania em seus processos. Outro dilema de dados muito importante, a tragédia dos comunes, ou a perspectiva segundo a qual os dados passam a ser privatizados. Os dados passam a ser apropriados por uma organização ou uma pessoa. E isto tem uma série de implicações econômicas, políticas e sociais. Os dados fazem crescer o processo de vigilância e ativam um novo processo de colonialismo, uma nova dinâmica colonial, colonialismo de dados, que é uma perspectiva criada pelos professores Ulisses Mejías e o professor Nick Coldry, da London School of Economics and Political Science. O colonialismo de dados significa que agora as grandes empresas de tecnologia, as big techs, elas se assemelham em muitos aspectos com as companhias de Índias, tanto as companhias de Índias orientais como as companhias de Índias ocidentais, que foram muito importantes para o processo de colonização, por exemplo, de toda a América. E agora nós estamos vivendo um processo de colonialismo novo, feito a partir dos dados, segundo o professor Ulisses Mejías e o professor Nick Coldry. Para responder a todos estes problemas que surgem quando dados são pensados como recursos, quando dados
são pensados como infraestrutura essencial para que o Estado possa desempenhar seus serviços públicos e as políticas públicas, é necessário, por lo tanto, repensar os processos de ação coletiva. Isto para dar respostas a muitos diferentes problemas que vêm surgindo com a transformação digital. Por exemplo, nesta imagem, uma discussão que foi publicada em New York Times, em los Estados Unidos, como que sistemas algorítmicos têm produzido processos de injustiça algorítmica diversas, que há, portanto, de reflexionar diferentes problemas para os diferentes países. Ou, por exemplo, como que processos de transformação digitais implicam novos dilemas ou novos problemas. Este caso que está em la tarjeta é o caso do sistema A-Level, que é o sistema de seleção que dá acesso às pessoas ao ensino superior de Reino Unido, particularmente Inglaterra e Escócia. Como que durante a pandemia de Covid-19, o governo britânico produziu um sistema de inteligência artificial que seria capaz de substituir o sistema A-Level, que é um sistema que vinha sendo aplicado desde os anos 60 em Reino Unido. A ideia era criar uma inteligência artificial que fizesse este processo de classificação dos estudantes britânicos e que, portanto, fizesse a alocação desses estudantes conforme sua vocação, conforme seu desempenho na high school e alocasse, portanto, na estrutura de ensino superior, na estrutura das universidades britânicas. Isto produziu toda sorte de sesgos algorítmicos, todo um processo de injustiça algorítmica. Por exemplo, a substituição de A-Level por uma inteligência artificial implicou, por exemplo, que em los cursos de medicina de Reino Unido, a preferência era por candidatos que fossem homens, candidatos do sexo masculino, enquanto os cursos de enfermagem foram para eles alocados pessoas do sexo feminino. Então, isto reproduzir todo o sesgo, mesmo que pessoas quisessem o curso de medicina, este sistema que fez a substituição de A-Level, do teste A-Level em Reino Unido, produziu toda sorte de sesgos étnicos e sesgo de gênero, e gerou toda uma desconfiança da sociedade britânica acerca do desenvolvimento de inteligência artificial em los governos. Onde está o erro? Neste tipo de política, neste tipo de adoção de uma tecnologia digital importante dentro do contexto de cambios sociotécnicos. Os erros estão em los dados, no tratamento dos dados, em la forma como representamos uma determinada realidade a partir de números. Dito isto, há diferentes exemplos, como o caso de Brasil, por exemplo. Em algumas províncias de Brasil, há uma implementação crescente de sistemas de reconhecimento facial que tem produzido toda sorte de sesgos algorítmicos basados em uma perspectiva de raça. Sistemas de reconhecimento facial que produzem uma nova forma de racismo, ou o que nós estamos chamando acá de racismo algorítmico. Ou de um sistema que foi introduzido pelo governo federal, um sistema de inteligência artificial que nega pensões sem qualquer análise de mérito de pessoas.
Ou seja, no sistema de pensões se pensou em Brasil a automatização do processo de análise dos requerimentos de pensão, pero produzir toda sorte de sesgo, toda sorte de negação de direitos, com impacto muito negativo na estrutura do sistema de pensões do governo federal. Há toda uma sorte de exemplos acerca de sesgos, injustiça algorítmica ou problema como os dados são generados e vai criando novos dilemas para a sociedade. Por exemplo, diferentes experiências, como no caso de Austrália, sobre como algoritmos acabam punindo as pessoas mais pobres, ou como sistemas judiciais são crescentemente mais vigilantistas, ou como um estudo que se publicou em Estados Unidos demonstrando a sorte como que sistema de saúde basado em inteligência artificial produz novas formas de sesgo racial. Ou todo o contexto de polarização política que é criada por os algoritmos de redes sociais. Em diferentes exemplos, nós temos problemas sobre como representamos a realidade a partir dos dados e como nós temos, portanto, a ausência de uma perspectiva de governança dos dados. Por isso que diferentes organismos internacionais têm vindo discutindo a importância da governança de dados como algo muito importante para governar esta nova infraestrutura muito importante para a transformação digital. Não só para governos, mas também para as organizações privadas, para os próprios organismos internacionais. Por isso que a perspectiva do Banco Mundial para a governança de dados, que foi publicada no Informe de Desenvolvimento Mundial de 2021, a perspectiva do Banco Mundial é exatamente impulsar um novo contrato social para os dados e como que isto é na alta prioridade em matéria de política interna e de política internacional. Ou seja, nós necessitamos, isto é o que diz o Banco Mundial, nós necessitamos fortalecer sistemas nacionais de dados e pensar a interação de todas as partes interessadas a nível internacional. E a importância de sistemas nacionais de dados está na forma como nós, como membros governamentais, como agentes econômicos, como administração pública, vamos conduzir as políticas de desenvolvimento social. Por lo tanto, devido à escala mundial dos dados, alguns dos aspectos mais difíceis desse contrato social também exigem um processo de aprofundação da cooperação internacional, a fim de criar um processo de harmonização das regulações, coordenar política a nível bilateral, regional e internacional. Ou seja, nós necessitamos um novo contrato social para os dados. Este é o aspecto essencial da perspectiva do Banco Mundial. E como que, portanto, os dados governamentais têm um papel essencial nesta dinâmica, nesta nova perspectiva. E como que isto é algo ambíguo para o desenvolvimento. Então, a maior produção e recolecção de dados para a sociedade civil, para a academia, para as pessoas, isto possibilita, por exemplo, produzir muito mais transparência. E com mais transparência, fortalecemos a rendição de contas de governos e de organizações para a cidadania. Por lo tanto, representa um elemento essencial para a democracia. Pero, a maior produção e recolecção de dados permite também, no âmbito privado, o avanço de atividades delitivas
ou a existência da web obscura, por exemplo. Do ponto de vista de governos, ter mais dados sobre as pessoas, produzir mais dados, recopilar mais dados sobre as pessoas, permite melhorias na formulação de políticas, na prestação de serviços, na implementação e na avaliação das políticas públicas. Por lo tanto, a todo o ciclo de políticas públicas. Pero produz também uma relação muito ambígua com o desenvolvimento, que é uma crescente vigilância política, econômica e social. O livro El Capitalismo de Vigilância, da professora Shoshana Zuboff, de Harvard, é muito interessante nesta perspectiva. Para o setor privado, a produção e recolecção de dados é muito importante para gerar maiores oportunidades empresariais. Pero as organizações privadas têm que agora responder a uma grande concentração do mercado. Pensem, por exemplo, na questão do comércio. Como que pequenos negócios privados são dependentes hoje pela estrutura de plataformas. Plataformas como, por exemplo, a Amazon, ou mesmo uma plataforma muito importante em América Latina, o Mercado Livre. Isto significa a ampliação da desigualdade, significa uma crescente discriminação e injustiça. Os dados, é isto que o Banco Mundial diz, os dados têm uma perspectiva muito interessante para a promoção do desenvolvimento, para melhorar e fortalecer as relações entre os governos, o setor privado e a sociedade civil. Pero, isto é uma relação muito ambígua. Pode fortalecer a atividade delitiva, pode fortalecer a vigilância política, pode produzir uma concentração de mercado sem precedentes. Porque agora todo pequeno negócio, todo pequeno comércio é dependente de um sistema de precificação que é dado por as plataformas. Como isto amplifica a desigualdade? Como isto amplifica a discriminação? Mesmo nossas relações de trabalho. Como se discute agora a questão de direitos trabalhistas, na medida que as pessoas são dependentes das grandes plataformas para poder trabalhar. Nesta perspectiva, os dados, segundo o Banco Mundial, maior produção e recolecção de dados pode ser muito interessante para o desenvolvimento, mas esta é uma relação totalmente ambígua. Por isso que este novo contrato social de dados deve estar basado em 3 princípios essenciais. Primeiro, a produção de valor, o valor agregado potencial de los dados, que se logra quando os sistemas permitem a utilização e reutilização de dados para diversos propósitos. Reconhecer, portanto, o valor público dos dados. Mas que neste contrato social deve ser utilizado e reutilizado para garantir a maior equidade, ou seja, em matéria de dados, como que isto implica igualdade de condições que se reflete tanto em los marcos regulatórios como sistemas de infraestrutura de dados. E neste contrato social, com os dados devem ser utilizados e reutilizados para produzir a confiança. A confiança em los sistemas de dados que depende da existência de um marco regulatório que proteja os direitos e interesses de todos os atores. Ou seja, esta triangulação entre o valor dos dados pensados como recursos, a equidade e a confiança é o que componem
este nuevo contrato social acerca dos dados. Por isso que as políticas para a governança de dados devem estar pensadas em 4 questões essenciais. As políticas de infraestrutura, ou seja, como amplificar a cobertura nacional da internet, em particular da banda ancha, ou a infraestrutura interna para intercambiar, armazenar e processar dados. Como que isso deve estar alinhado com diferentes estándares internacionais e como que isto pode construir na perspectiva de cooperação regional. Como que, por exemplo, nós em América Latina podemos pensar uma estrutura de cooperação general para a governança de dados. Isto significa pensarmos também nas leis e regulações, ou seja, salvaguardas, os fatores habilitantes para facilitar o intercâmbio de dados. Pensar como havemos de construir convênios, convenções sobre cibersegurança, ciberseguridade, ou normas de interoperabilidade, ou seja, como países podem trocar dados, intercambiar dados diversos acerca de diferentes coisas. Isso significa também pensarmos políticas econômicas, medidas antimonopólio para as empresas basadas em plataformas de dados, comércio de serviços de dados. Dados são recursos, dados, portanto, podem ser comerciados. Na cobrança de impostos destas grandes empresas de tecnologia, especialmente aquelas que são basadas em plataformas de dados. Isso significa acordos fiscais, acordos comerciais importantes entre países, por exemplo, da América Latina. E como nós havemos de pensar em novas instituições. Ou seja, entidades governamentais para supervisionar, regular, proteger os dados, permitir acesso de todas as partes interessadas. E como nós podemos constituir cooperação internacional para enfrentar os diferentes desafios e os diferentes desenvolvimentos da governança de dados. Isto significa pensarmos, segundo o Banco Mundial, em sistemas nacionais integrados de dados. Ou seja, pensarmos como os dados são generados, protegidos, como eles são abertos, submetidos a controle de qualidade para evitar, por exemplo, a injustiça algorítmica. Quais são as regras para que esses dados sejam utilizados e reutilizados? Por quais atores? Por as entidades governamentais, pela sociedade civil, pela academia, pelo setor privado, por as organizações internacionais. Por isto que estes pilares são essenciais: políticas de infraestrutura, leis e regulações, políticas econômicas e instituições. E, por lo tanto, este novo contrato social, estes novos sistemas nacionais integrados devem estar basados em capital humano, na construção da confiança, no financiamento, nos incentivos corretos para a governança de dados e a demanda de dados. O desafio de diferentes governos, por lo tanto, e para a governança de dados, passa por criar sistemas nacionais integrados que permitam a crescente recolecção, almacenamento, processamento e intercâmbio de dados entre diferentes atores para melhorar as políticas e serviços públicos com objetivos de desenvolvimento sustentável. Esta imagem que vocês veem na tela agora é muito importante. E como que os dados são importantes para pensarmos, por exemplo, diferentes questões de desenvolvimento sustentável, como a vigilância ambiental, as melhoras em la assistência social, o desenvolvimento econômico, a digitalização das infraestruturas públicas, a prestação de serviços públicos de maneira mais eficaz e eficiente e efetiva.
Pensar, portanto, um sistema nacional integrado que possa cobrir estes 4 pilares essenciais que acá estão em verdes: as políticas de infraestrutura, as regulações, as políticas econômicas que impeçam que os dados fiquem nas mãos de uma só pessoa, e pensarmos instituições que possam generar valor acerca deste novo modo de governança. Por isto, me gusta uma definição mais sintética de governança de dados. A governança de dados é a organização e os princípios de implementação que descrevem e hacen cumprir quem tem os direitos de decisão e é responsável de los ativos de dados de uma organização. Hablar de governança de dados significa hablar sobre como nós vamos gestionar este recurso essencial para o processo de governança digital. Então, com esta primeira definição, me gusta colocar um primeiro problema, certo? Para nossa reflexão. Como nós vamos definir esta organização e estes princípios de implementação para definir regulações, para definir leis, procedimentos, políticas de infraestrutura, políticas econômicas adequadas, para que nós possamos fazer a financiação correta destas novas infraestruturas de dados. Como nós vamos desenhar diferentes instituições, ou seja, definir as regras do jogo. E definir as regras do jogo não é algo simplório ou algo simples, ou que caiba em uma única perspectiva. Os diferentes países têm diferentes problemas com base em suas infraestruturas de dados, sobre quem genera, sobre quem protege, sobre como são estabelecidos os dados abertos, como as entidades governamentais, a sociedade civil, a academia, o setor privado acedem a los dados. Ou seja, precisamos discutir diferentes contextos. Em uma perspectiva mais geral, a governança de dados é a organização e os princípios de implementação que descrevem e hacen cumprir quem tem os direitos de decisão sobre como os dados serão interoperáveis. Nós vamos discutir isso na próxima classe. Quem pode almacenar dados, recopilar dados, recoleccionar dados, processar dados, intercambiar dados entre diferentes organizações. Como nós vamos gerar valor público com este novo ativo que emerge dos processos de transformação digital. Bueno, para esta primeira classe, me gusta que nós possamos fazer uma reflexão acerca deste conceito. A governança de dados é definir, sobre o tudo, uma perspectiva sobre quem tem as competências necessárias para gestionar este recurso essencial do processo de transformação digital, que são os dados. Bueno, esta é a primeira classe e me gusta muito abrir a interação com vocês agora, para que nós possamos intercambiar algumas ideias acerca da governança de dados. Acabei passando alguns minutos desta primeira classe,
e prometo que na próxima classe nós vamos ter mais tempo para o debate. Raquel, por favor. Alguém tem alguma dúvida ou alguma sugestão, alguma colocação a ser acerca desta primeira classe? Buenas tardes. Si alguno de los participantes tiene alguna inquietud que realizarle al profesor, Sim, perfeito. con levantar la mano o lo pueden escribir en el chat. Ya los participantes están escribiendo, no tienen dudas, está todo muy claro. Muy bien, sí hay un participante que alzó la mano. Vázquez, vamos a darle el uso de la palabra. Adelante. Sim, Vasquez, por favor. Sí, buenas tardes. Muy interesante la presentación. Me había quedado con una cuestión, con varias, ¿no? Pero en un momento usted, profesor, dijo que los datos no son solamente números, sino que también imágenes, etcétera. Y mencionó, justamente para poner un ejemplo, que la pantalla, le dijo creo que la tela, donde usted estaba haciendo la presentación y que ahí podíamos ver que estaba su nombre, que es profesor, que está presentando un curso, el CLAT, etc. Y yo pensaba que nos faltaba agregar, desde mi punto de vista, obviamente, que esa información que usted estaba relatando, hace falta tener conocimientos como para que esa foto pueda ser interpretada correctamente. Me parece que es un tema muy interesante, el tema de que no solo la disposición de los datos, el acceso a los datos, sino que también dotar de las herramientas necesarias a la población como para que pueda interpretar esos datos, inclusive cuando son datos que están sesgados, como dijo hacia lo último de la presentación, hablando de algunos riesgos que se pueden, en los cuales podemos caer cuando contamos con tantos datos como en la actualidad. Bueno, eso, muchas gracias. Era ese el comentario. Muitas graças, Vasquez. Um comentário importante e vou responder também às mensagens em webinar. Mas neste ponto, Vasquez, qualquer coisa pode ser pensada como um dado. Isto é algo muito interessante, porque, ver, eu pensar sobre como me ser claro neste aspecto. Quando nós trabalhamos no serviço público, desempenhamos diferentes atividades, correto? Que dizem respeito às nossas capacidades para realizar determinada tarefa ou tomar uma decisão que terá algum tipo de impacto público. Digamos, suponha serviço público que nós não temos computadoras. Tudo é feito por los funcionários em suas rotinas as mais diferentes, certo? Então, como pessoas, nós identificamos, por exemplo, determinado cidadão olhando a imagem, correto? E nosso cérebro reconhece aquela imagem, nós fazemos batimento desta imagem com documentos oficiais, por exemplo, e dizemos que aquela pessoa é aquela pessoa, correto? Estou em várias atividades do serviço. Sistemas de reconhecimento facial, eles fazem uma série de cálculos a partir dos pixels de uma determinada imagem e compara com um banco de dados de imagens públicas e também bancos de dados, às vezes, de imagens que são privadas. Por exemplo, em Estados Unidos, há
grande banco de dados de imagens de pessoas, que tem mais de 1 bilhão, 1.000 milhões de imagens de pessoas de diferentes raças, etnias, e é muito utilizado, que é o sistema ImageNet, que é possível ter acesso a imagens diferentes. Quando nós compartilhamos uma imagem nossa, como numa plataforma como Instagram, por exemplo, nós estamos colocando nossa foto ou um vídeo em Instagram e nós estamos compartilhando nossa imagem com aquela empresa, no caso, a Meta, e pode usar essa imagem para outros propósitos alheios, para a criação de sistemas de reconhecimento facial, por exemplo. Então, isto é algo muito difícil para a transparência na governança algorítmica. Ou seja, como é que os algoritmos calculam, fazem os cálculos específicos de uma imagem de interesse com bancos de dados de imagens de diversas pessoas em diversas situações. Então, por exemplo, sistemas de reconhecimento facial que são implementados na área de segurança pública, eles pegam imagens de câmeras que são dispostas no espaço público, certo? E que reconhecem diferentes situações e, por exemplo, está procurando algumas pessoas. Imagine um sistema de reconhecimento facial que é colocado em sistemas de muita movimentação de pessoas no cotidiano de uma cidade e, e que, nesse contexto, são pessoas procuradas. Então, como que o algoritmo calcula aquela imagem que tem de uma pessoa e faz o batimento de uma série de bancos de dados públicos do sistema de segurança pública e como é feito esse cálculo? Isto é totalmente opaco. E não há clareza, não há transparência e não há possibilidade de transparência efetiva quando nós tratamos deste aspecto de governança algorítmica. Ou seja, como é que um sistema como o A-Level, o sistema britânico, por exemplo, eche os cálculos para alocar uma pessoa em uma determinada universidade pública. Nós não sabemos. Isto é muito desafiador para pensar a governança pública quando ela é implementada por algoritmos. Então, isto é muito desafiante, é um dos temas mais importantes na discussão da governança algorítmica, que é o tema de transparência, certo? Transparência algorítmica, neste caso. Bom, bueno, tomando algumas perguntas acá do webinar, a questão da lei de acesso à informação pública. Eu vou citar um exemplo que vem do Brasil. O Brasil tem, desde 2011, uma lei de acesso à informação pública que foi muito custosa para o governo aprovar esta lei em Congresso e que definiu uma série de procedimentos para, por exemplo, os dados abertos, procedimentos de transparência ativa, passiva, os requerimentos de dados e informações públicas diversos por parte da cidadania, das empresas ou mesmo do governo. Bueno, quando se vem em 2018, o Brasil aprovou, o Congresso Nacional aprovou uma lei de privacidade, uma lei de proteção de dados e privacidade. E muito se discutiu, após a aprovação da Lei de Proteção de Dados, a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, uma possível ambiguidade com a Lei de Acesso à Informação. Eu não creio que há qualquer ambiguidade. Por quê? Certo? A Lei de Acesso à Informação Pública é mais uma lei muito importante para a governança de dados. É por meio destas leis de acesso à informação pública que nós criamos, por exemplo,
políticas de dados abertos, porque nós criamos, por exemplo, políticas voltadas à transparência ativa e passiva com relação à cidadania. Então, a lei de acesso à informação, elas não são uma antítese das leis de proteção de dados públicos. Estas leis de acesso à informação são mais um mecanismo importante na governança de dados, na governança algorítmica, que nós podemos falar mais à frente. Uma pergunta de Luiz Chaves sobre um exemplo de governança algorítmica. Bom, a governança algorítmica é todo o processo de governança, é todo o processo de implementação de um serviço público, de uma política pública, que é feito por meio dos algoritmos. Em Brasil, por exemplo, as políticas de segurança pública têm trabalhado muito com o uso de sistemas de reconhecimento facial na área de segurança pública. Então, são sistemas que utilizam diferentes câmeras que vão coletando imagens de pessoas no espaço público e fazendo batimentos com as bases de dados do sistema de justiça. Então, por exemplo, quando o sistema é capaz de reconhecer uma pessoa que é procurada, logo ele já aciona a polícia, os carabineiros, para ir atrás desta pessoa e poder prendê-la, por exemplo. Ou muitos sistemas que têm feito um processo de automatização de auditorias públicas. A Controladoria Geral da União, no Brasil, por exemplo, tem utilizado um sistema que se chama Sistema Alice, que é um sistema que é implementado nos processos de compras públicas e contratação pública. Então, todos os editais de contratação pública, todos os chamamentos para licitações, eles são fiscalizados por esse sistema Alice, que é um sistema de inteligência artificial, que compara aquele edital, aquele chamamento, com uma base de dados muito complexa de vários editais, de vários chamamentos, e faz uma auditoria desse processo de contratação pública, de compras públicas, de forma totalmente automática, e levanta bandeiras vermelhas acerca de qualquer chamamento público que seja, por exemplo, desviante de um padrão estabelecido pelo governo brasileiro. Então, é um sistema que, por exemplo, está dentro dessa ideia de governança algorítmica. Ou seja, exercermos no governo a governança, executar, implementar a governança por meio de algoritmos que, por exemplo, podem automatizar um processo de auditoria. Uma outra questão que aparece aqui. Boa tarde. Sim? Hola, profesor, Sim, ¿cómo Nani. está? Muy bien. Bienvenidos a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Nair Ochoa. Yo soy la que está detrás de pues toda la parte tecnológica del curso. Cualquier cosa pueden escribir, pues ya en repetidas ocasiones lo he dicho, el correo sistemas@clad.org o pues enviarme un mensaje por medio del WhatsApp del número que siempre les manda los mensajes a ustedes. Profesor, estamos un poquito pasados del tiempo. Pues por lo Sim. general la clase sí son grabadas. Esta luego será colgada en el campus virtual para que los que no pudieron asistir pues puedan verla en, en diferido. ¿Ok? Pues bueno, me disculpan que le haya dicho así, pero pues no sé si desea unos minutos más para dar una última pregunta, un cierre para luego entonces indicarles a los alumnos que quedarán abiertas y pueden crear sus preguntas con respecto a esta clase, pues en algún foro, en el foro de dudas académicas, en el foro de preguntas técnicas, ¿ok? Entonces, bueno, adelante, profesor, Perfeito. unos 5 minutitos para dar un cierre y pues ya culminaríamos la sesión del día de hoy. Adelante. Me gusta só responder uma pergunta, que é a pergunta de você, deixa eu conferir o nome,
nombre José Rodríguez. Se há algum exemplo em América Latina sobre a implementação de um sistema nacional integrado de dados? Eu diria que hoje não há nenhum sistema nacional integrado de dados, mas há uma discussão agora em diversos países de América Latina. Me destacaria, por exemplo, a experiência agora da estratégia de República Dominicana, que tem tracionado, impulsado esta discussão de um sistema nacional integrado de dados. A experiência de Brasil, agora nós vamos falar de algumas destas experiências em América Latina. Brasil, esta discussão sobre uma infraestrutura pública de dados está muito forte agora, que implica um sistema nacional integrado. E há uma discussão muito importante em Chile e Colômbia acerca disto, mas são experiências assim muito diversas. Não há um debate regional sobre isso, não há uma perspectiva de cooperação entre os diferentes países, entre diferentes experiências sobre esta questão de um sistema nacional integrado de dados. Mas eu citaria, por hora, estas experiências de República Dominicana, Brasil, Chile e Colômbia como alguns exemplos desta discussão, embora não haja ainda uma experiência mais sólida de América Latina nessa perspectiva de um sistema nacional integrado de dados. Ok? Por favor, como eu disse, Naí, qualquer dúvida, por favor, coloquem na sala de discussão, na plataforma, e vou responder a todas até amanhã, e claro, com uma certa frequência durante la semana. Sí, ¿Cierto? así es. Los invitamos a acceder. Estamos viendo que todavía faltan participantes para que accedan a la plataforma. Cualquier detalle, si no les ha llegado el correo electrónico con respecto a las claves de usuario, por favor, notifíquenlo vía WhatsApp, envíen un correo, sino a sistemas@clad.org para reenviarles su clave de acceso. También los invitamos pues de que ya está disponible no solamente la semana de ambientación que estuvo publicada, sino que además la semana 1, la semana del módulo 1, estará colgada la clase del día de hoy en las próximas horas y la presentación del profesor. Esperamos entonces que accedan. Sí, hay un grupo de WhatsApp igual. Por favor, entonces escribe a sistemas@clad.org. Voy a colocar acá el correo para que puedas, para yo poderte enviar el link del grupo de WhatsApp. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Perfecto. profesor A1, su clase excelente, muy clara. Y pues estaremos esperándolos a todos en el campus virtual. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas semanas para todos. Igualmente. Bye bye. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública.